1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhes havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhes disse: vá, deite-se. E ele chamá-lo, diga, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém, mas vamos ler até aqui, depois nós meditamos os partes finais. Podem sentar, que o Senhor possa nos falar poderosamente conosco nessa noite. Estamos aqui mediante a sua santa palavra. Aqui se fala do chamado de Samuel. Se fala: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli naqueles dias. Então o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eli era o sumo sacerdote e Samuel foi criado desde pequeno. Ana já levou ali para o templo, foi uma promessa que ela fez ao Senhor, e o menino ficou ali diretamente com Eli, ajudando ali no trabalho do Senhor. Então diz a palavra: naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Raramente, dificilmente o Senhor falava naqueles dias. Uma das condições, por que o Senhor não falava naqueles dias? Nós vamos falar. Embora o Senhor Deus tenha falado diretamente, de forma audível, com Josué e Moisés, sua palavra ficou rara durante 3 séculos do governo dos juízes. Olha, 300 anos, raramente o Senhor falava, em torno de 3 séculos, aproximadamente 3 séculos. No período de Eli, não havia profetas que entregassem a mensagem do Senhor a Israel. Olhamos para a atitude dos filhos de Eli. Eles se recusaram a ouvir o Senhor Deus e permitiram que a cobiça impedisse sua comunicação com Ele. Como que o Senhor ia revelar naqueles dias a sua palavra aos filhos de Eli, aos filhos do sumo sacerdote, sendo que eles davam lugar ao mal, viviam no mal? Se nós olhamos para a palavra nos diz claro, capítulo 3 mesmo, verso 2, aleluia, capítulo 2, verso 3, verso 12, capítulo 2 de 2 Samuel, verso 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor. Olha as condições dos filhos de Eli, como sacerdote naqueles dias. Então a palavra diz claro que os filhos de Eli eram ímpios e não se importava com o Senhor. O verso 22, do 22 aí, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. Eli ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha a situação que eles faziam. Verso 23, por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? Eli perguntando a ele: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouça a respeito o mal que vocês fazem. Eli dizendo aos filhos: eu ouço de todo o povo o mal que vocês estão fazendo para Israel. A
para o povo: não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Ele dizendo: o que está espalhando no meio do povo do Senhor, o que eu escuto de vocês, não é coisas boas. Se um homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E ali ele dizendo: se pecasse contra os homens, os juízes poderiam intervir. Mas e se pecasse contra o Senhor? E o caso deles que eram sacerdotes do Senhor, como que ia fazer? Então diz: quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O próprio Senhor Deus, o plano do Senhor era destruir os filhos de Eli, de tanto lugar que eles deram lugar ao mal. Olhamos para tudo, meus irmãos, a situação da dureza de coração naqueles dias dos filhos de Eli. Nós podemos observar a palavra. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Aqui olhamos, ele estava bem de idade e não conseguia ver, não conseguia enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume, estava ali deitado no lugar de costume. Ali no templo tinha o espaço da Arca da Aliança, o lugar santíssimo, que era o lugar que a Arca da Aliança ficava, e tinha o lugar santo, e ali o sacerdote tinha o costume, ali o lugar deles se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Quando se fala da lâmpada de Deus, nós podemos olhar os candelabros de ouro que ficavam diante da mesa dos pães da presença, no lugar santo. Ainda era noite, mas aproximavam-se as horas da madrugada, quando as chamas ficavam fracas ou se apagavam. Então aqueles candelabros de ouro ia dando pela madrugada, às vezes apagavam, ou às vezes a chama ia ficando fraca. Foi o momento que o Senhor falou ali com Samuel. Estava deitado, então diz, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Olhamos ali, Samuel tinha os quartos fora do templo, e Samuel, como ele ajudava, estava ali deitado, próximo à Arca da Aliança, próximo, ali tudo próximo, estava ali Samuel também deitado, com os demais que serviam o Senhor naqueles dias. Então a palavra diz assim: então o Senhor, aleluia, então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. O Senhor chamou ali o menino Samuel, e Samuel disse: estou aqui. Olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos pela palavra, estamos diante de um Senhor vivo e precioso. O Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. Podemos observar claramente pela palavra, quando ali, estou aqui, podemos ouvir e obedecer, é parte vital da comunhão com o Senhor Deus. Embora nem sempre use o som da voz humana, o Senhor sempre fala claramente através de sua palavra. O Senhor sempre fala claramente conosco, mediante, ou através de sua palavra, claramente através de sua palavra. Para recebermos suas mensagens, devemos estar dispostos a escutar e agir de acordo com suas instruções. Devemos estar dispostos a agir e, é bem claro, quando nós podemos agir e de acordo com as instruções do Senhor. Como Samuel, devemos estar pronto a dizer: eis-me aqui, quando o Senhor chamá-lo para a sua obra. Nós devemos estar dispostos, reconhecer o chamado, como Samuel, jovem ali, o Senhor chamou. Apesar de Samuel não tinha aquela experiência para com Todo-Poderoso, ele não tinha, porque se nós olhamos para tudo, nós vamos falar em seguida, com quem o Senhor tinha que chamar naqueles dias falar. Se olhamos para tudo, tinha que falar com o sumo sacerdote ali, não com o menino. Então era o lado que Samuel, quando o Senhor chamou ele falou na mente dele: ele está me chamando. Então nós podemos ver pela palavra, a Arca da Aliança, aleluia, a Arca da Aliança era mantida no lugar santíssimo.
nós vemos a Arca da Aliança era mantida no lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Junto ao lugar santíssimo ficava o lugar santo, que era mantido o altar do incenso, e o pão da presença e o candelabro. Do lado de fora do lugar santo havia pequenos quartos para o sacerdote, e tudo indica que Samuel dormia neste local, com os outros sacerdotes, apenas a alguns metros da arca. Ele estava ali, apenas alguns metros da arca, dormindo, e o Senhor chamava ele, e na mente dele era Eli. Ele corria até o sumo sacerdote, vemos que era um moço muito obediente, corria até o sumo sacerdote para saber o que Eli estava chamando. Nós olhamos para o verso 5, e correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte a deitar-te. Então ele foi e se deitou. Nós podemos ver o fato de Eli não reconhecer imediatamente que o Senhor tinha chamado Samuel, talvez revele a falta de familiaridade com o Senhor. O que revela? Quando o Senhor chamou, Samuel foi até ele, era para ele logo imaginar: quem está chamando não sou eu, só pode ser o Senhor Todo-Poderoso. Mas faltava ali na vida de Eli uma dedicação ao Senhor, tanta falha dele, que os filhos dele se tornaram filhos do mal. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Hoje vivemos um mundo difícil, nós temos que lutar pela nossa família, lutar para que o Senhor abençoe os nossos filhos, e nunca defender o erro de nossos filhos. E ali tudo indica, ele deu corda demais. Os filhos dele, quando ele chegou a repreender os filhos, ele já estava bem de idade, os filhos não davam atenção a ele. Então ali o próprio Senhor Deus viu tudo isso, o próprio Senhor Deus estava acompanhando de perto o quanto os filhos de Eli eram do mal. Então, meus irmãos, que nós hoje lutamos para que a nossa família seja abençoada para a glória do nome do Senhor. Isso é importantíssimo no viver, no lar, no seio de uma família. Sempre nós olharmos e dizer: nossos filhos precisam ser para a glória do nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O verso 6 diz assim: de novo o Senhor chamou Samuel. Nós vemos aqui o Senhor novamente chamando Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte a deitar-te. Do outro lado, meus irmãos, nós olhamos também o Senhor Deus, o Senhor de paciência, um Senhor de amor. O Senhor nos chama, como chamou ali Eli, claramente nós chamou ali Samuel, como ele ali chamou Samuel primeira vez, segunda vez. Olhamos, o Senhor é um Pai de amor. Quantas vezes o Senhor chama, vamos dizer, os seres humanos, as vidas aí fora, para a glória do seu nome? Quantas vezes o Senhor está chamando? E ali olhamos o compromisso do Senhor com Samuel, o Senhor chamando novamente. Podemos ver aqui, ora Samuel, olhamos para o verso 7, aleluia. Ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhes havia sido revelada, no sentido de ainda não ter tido uma experiência direta com o Senhor Deus. Aqui, quando se fala que, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, se fala no sentido de ainda não ter uma experiência direta com o Senhor. A partir do momento que nós temos uma experiência direta com o Senhor, a nossa vida não é mais a mesma coisa. A partir do momento que você prova para você mesmo que o Senhor vive, que o Senhor reina, que Ele é o Todo-Poderoso, você toma uma atitude totalmente diferente.
Então aqui, Samuel não tinha ainda aquela experiência para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor chamou primeira, segunda vez, ele foi até ali, terceira vez. Então nós olhamos para tudo, aqui nós olhamos o amor do Senhor para conosco em tudo. Isso é muito importante no viver. Eu sempre falo para os irmãos, dedique ao Senhor, conheça o Senhor de perto, que a partir do momento que os irmãos conhecer o Senhor de perto, a vida dos irmãos nunca mais será a mesma. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Então aqui nós olhamos, aleluia, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Terceira vez, o Senhor chamando ali, olhamos Samuel. Terceira vez, nós observamos mais uma vez, eu digo aos irmãos, o quanto o amor do Senhor, o quanto a paciência para com a raça humana, para com o homem em si. Olhamos quanto o Senhor é um Pai de amor, e olhamos claramente, a terceira vez ele diz, estou aqui, me chamou, aleluia. E quando olhamos, verso 8, o Senhor me chamou pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Aqui, Eli despertou, percebeu que o Senhor estava chamando o menino. O quanto é importante nós percebermos que o Senhor está nos chamando. Meus irmãos, a maior riqueza de nossas vidas é conhecer o Senhor de perto. É um lado, meus irmãos, que quando nós olhamos para tudo, nós podemos observarmos, nesse verso 8 aí, se pensarmos, a mensagem audível do Senhor seria ao sumo sacerdote, e não ao menino Samuel. Se pensar a mensagem ia ser para o sumo sacerdote, o Senhor ia falar com o sumo sacerdote, e não com o menino. Ele era velho e com experiência, e tinha uma posição destacada, era um sumo sacerdote, mas o chamado comandado pelo Senhor Deus é baseado na fé e não na idade ou função. Aqui o chamado pelo Senhor Deus é mediante a fé, não pela idade ou função. Isso é importantíssimo. Eu sempre digo aos irmãos que não fazer, muitas vezes as pessoas até se prendem, acham que o pastor da igreja, o Senhor fala com ele, dá sempre a direção em tudo. Eu sempre digo para os irmãos, nós somos iguais. A partir do momento que nós buscamos o Senhor com seriedade, tanto o Senhor revela a mim, como revela aos irmãos. Eu ainda digo aos irmãos com clareza eu digo aos irmãos, aqui se olha um lado, sempre eu olho para a minha vida desse lado. As maiores experiências da minha vida, eu tive em torno, quando eu me converti, 23, 24, até os 28 anos. 23, 24 anos, o Senhor falou comigo 3 vezes em seguida. Quando o Senhor falou diretamente comigo a primeira vez, eu ainda falei, não, Senhor. O Senhor falou comigo a segunda vez, eu falei, não, Senhor. A terceira vez eu falei, tudo bem, Senhor. O que eu vou fazer então? O Senhor mostrou onde eu moro, o prédio que eu tenho ali, a construção. Isso foi na GM, mas eu tinha o quê? 23, 24 anos? Então eu digo claramente para os irmãos, conheça o Senhor de perto, procura ter experiência para com o Senhor. E eu digo claramente, depois disso o Senhor falou comigo por várias outras vezes, em caso de necessidade que eu tinha ali, eu dedicava muito e pedia muito, Senhor, eu preciso de uma posição do Senhor. O Senhor falou diretamente comigo, por várias vezes, e para ser sincero aos irmãos, eu não tinha nenhum cargo na igreja, nenhum cargo. Muitas vezes olhamos, as pessoas ficam preocupadas em ter cargo, em ter uma posição, ter isso, ter aquilo. Meus irmãos, você precisa ser um salvo, um lavado, remido no sangue do Senhor. Sendo salvo, o Senhor fala com você, amém? O Senhor fala contigo. O Senhor não está preocupado em olhar para nós se nós temos um cargo, uma posição aqui e ali. Ele está preocupado em ver a nossa fé, a nossa segurança nele em tudo. Então aqui eu louvo o Senhor por
todas as vezes que o Senhor me instruiu, o Senhor falou diretamente comigo, a voz falou bem claro, você vai fazer? Eu falei, não. Você vai fazer? Eu falei, não. Terceira vez, eu me justifiquei 2 vezes, na terceira vez eu concordei, e falei, o que eu vou fazer então? O Senhor abriu o meu entendimento e mostrou tudo o que eu ia fazer. Eu falei, mas eu, Senhor? O Senhor falou, faça, e sempre o Senhor me honrou, sempre o Senhor abençoou, tudo deu certo. Por isso que eu digo, meus irmãos, é pela fé, dedique-se, Senhor precioso. Muitas vezes eu procuro levar tudo com seriedade, com muita transparência mesmo, eu procuro levar a igreja, instruir os irmãos, porque pela grande misericórdia eu conheço esse Senhor de perto, muito novo na fé, logo no início da minha fé, logo no começo, o Senhor por várias vezes me orientou, como ali chamou Samuel naqueles dias, o moço não conhecia a voz do Senhor, pela grande misericórdia do Senhor, quando o Senhor falou pela primeira vez, eu reconheci que a voz era do Senhor, a segunda vez eu reconheci, a terceira vez eu reconheci. Então, meus irmãos, o quanto é importante nós vivermos uma vida voltada aos olhos do Senhor, amém? O quanto é importante nós vivermos uma vida dedicada ao nome do Todo-Poderoso. Sirva o Senhor com transparência, sirva reconhecendo que você serve um Cristo vivo e verdadeiro, que peleja por nós, que batalha por nós, que tudo executa por nós, amém? Ele nos ama, Ele é a razão completa do nosso viver. Então olhamos pela palavra, podemos observar claramente aqui a palavra, o verso 9, encerramos, aleluia. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse, vá deitar-se, se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, e ali, na terceira vez, nós vemos o menino, o Senhor, ele já orientou ali, Samuel como fazer, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Que voz maravilhosa, meus irmãos. A maior riqueza dessa vida é você ouvir a voz do Todo-Poderoso, você ouvir a voz desse Senhor vivo e precioso ali, e ali eu digo, e ali Samuel ouvindo essa voz, e nós podemos observar, Samuel disse, fala pois, o teu servo está aqui ouvindo, fala pois Senhor, o seu servo está aqui ouvindo. É glorioso nós ouvirmos essa voz, é importantíssimo, meu irmão, você servir o Senhor de perto, conhecer quem é o teu Senhor, quem é o teu amado da tua vida, quem é a pessoa que você serve, servir com transparência, como teu Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. E olhamos ali, Samuel dizendo, fala Senhor que o teu servo está ouvindo, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar algo em Israel, que fará tunir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, nesta ocasião executarei contra ele tudo que falei contra a sua família do começo ao fim. Olhamos aqui o Senhor dizendo, o que eu falei da família de Eli, eu vou fazer do começo ao fim. Verso 13, pois eu lhes disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, e do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Os filhos de Eli fez ali o altar do Senhor desprezível, e ele não puniu. Um dos maiores pecados nosso é nós concordarmos com a pessoa em pecado, apoiar nossos filhos errado, apoiar se o irmão da igreja está no pecado, você concorda, não, é você que sabe, é você que está sabendo. Nós apoiarmos o pecado, nós estamos em pecado idêntico à pessoa. Por isso nós temos que ser sinceros. Se a pessoa perguntou para nós, você fala, ó, tudo bem, você está vivendo, mas eu vou deixar bem claro para você, isso que está fazendo é pecado, diante aos olhos do Senhor você não tem aprovação, não concorde com o pecado de ninguém, que você faz parte do pecado, você concordou, você está em pecado igual a pessoa. Então e ali, Eli não puniu os seus filhos, ele concordou com o pecado dos seus filhos. Então nós vemos pela palavra, Eli
Eli passou toda a sua vida a serviço do Senhor Deus. Sua função era vigiar toda a adoração em Israel. Mas, ao cumprir essa grande missão, ele negligenciou suas obrigações, seu próprio lar. Temos que ter cuidado ao fazer a obra do Senhor, negligenciarmos a nossa família. Fazemos a obra do Senhor e deixamos de cuidar da nossa família. Temos que reconhecer que para fazer a obra do Senhor, primeiro passo temos que cuidar, zelar de nossa família. Isso é importantíssimo no lar de um ministro da palavra. Zelar, cuidar da família é o primeiro. Se não consegue cuidar da família, vai conseguir cuidar da casa do Senhor? Então foi o que aconteceu naqueles dias e Eli errou muito. Nós podemos ver verso 14 aqui agora. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli. O Senhor disse, eu não vou aceitar nenhum sacrifício para perdoar os pecados da família de Eli. Sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Ali o jovem ficou com medo. Eu vou falar para o Senhor, para Eli, como? Que o Senhor Deus falou que vai destruir a família dele? Como que eu vou falar para o Senhor isso? O menino ficou numa situação difícil, ficou com medo. Mas Eli tinha uma grande vantagem. Mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor disse a você? Aqui, Eli perguntando para Samuel, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Deus o castigue. Se você esconder, o Senhor vai te castigar. E o faça com muita severidade. Se você esconder de mim qualquer coisa que lhe falou, não esconda nada que o Senhor falou. As palavras ali de Eli. Então Samuel lhes contou tudo. Olhamos aqui, então Samuel lhes contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Grande vontade de Eli. Ele humilhou. Faça o Senhor que o Senhor for melhor, que parecer melhor que o Senhor faça. Grande vantagem de Eli. Ele se humilhou diante aos olhos do Senhor. Podemos ver verso 19. 19 diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então aqui, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Isso é importantíssimo ali, Samuel fiel ao Senhor, porque todas as palavras de Samuel revelam ser fidedignas. Foi reconhecido como profeta que falava a palavra do Senhor. Samuel foi reconhecido como profeta que falava a palavra do Senhor. O quanto é importante, irmão, nós, se você depara com toda a situação, que você puder, fale da palavra do Senhor. Essa palavra é poder, essa palavra é glória. Fale da palavra do Senhor, amém? Que os irmãos falem dessa palavra de poder. Verso 20 diz assim, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quando nós olhamos para a situação da família de Eli, grande sofrimento. Os filisteus formaram uma guerra naqueles dias contra Israel. O que aconteceu? Diante da guerra, eles tomaram a arca da aliança, mataram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli ficou sabendo, ele já estava com 98 anos, que se nós olhamos pela palavra, Eli com 98 anos de idade, isso mesmo, sentado na cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, próximo a ganhar a criança, passou mal ali, a criança nasceu, mas ela também morreu. Quanta tragédia, meus irmãos, traz o pecado. Quanta tragédia traz o pecado em um lar, em uma família. Olhamos uma família, cumpriu tudo o que o Senhor falou. Se os irmãos quiserem ver, em casa só lê
O capítulo em seguida, lê aí o capítulo 4, já fala todo esse assunto. Por isso que o cristão deve sempre reconhecer: servimos um Cristo vivo e verdadeiro. Amém? Lute para conhecer o Senhor, lute para ter experiência para com o Todo-Poderoso, como ali, no sentido de ainda não ter tido uma experiência direta com o Senhor Deus. Samuel não reconheceu o chamado do Senhor, não reconheceu porque ele não tinha uma experiência direta com o Senhor, que nós lutamos para ter uma experiência direta. Se você cada dia provar para você mesmo que o Senhor vive, que Ele reina, que Ele é o Todo-Poderoso, cada dia você vai lutar para estar mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, como diz o hino 87 da harpa, 187 da harpa, que nós lutamos para estar perto do Senhor. Amém? Oramos ao Senhor, vamos colocar em pé. Vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, continue abençoando poderosamente a sua igreja, Senhor Deus, para a glória do teu nome verdadeiro. Eu peço a mão do Senhor sobre o teu povo, eterno, para os teus filhos. Olha, Rei, para todos os nossos irmãos presentes, os que não vieram. Olha para a tua igreja viva, eterno, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Abençoa poderosamente o teu povo, a tua igreja. Todos quanto, eterno, vem participando do canal da igreja, que eles conheçam o Senhor de perto, que eles possam provar, eterno, que o Senhor vive e reina, que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, e assim abençoa poderosamente, eterno, ó Santo, todo o teu povo, a tua igreja, que venham ser abençoados para a glória do teu nome. Assim abençoa poderosamente o Brasil, eterno, que essa nação venha a ser uma nação abençoada. Desfaz, poderoso, toda a maldição do inferno sobre o Brasil, desfaz toda, Rei. Abençoa poderosamente o presidente da república, dá direção a ele, eterno, que a mão do Senhor esteja sobre ele, que ele tenha a direção do Senhor, que ele tenha a sabedoria do Senhor para fazer o melhor para essa nação. Abençoa os familiares, livra de tudo, eterno, guarda, livre e proteja. Santo, estupre a bênção do Senhor, a favor do Brasil, a favor das demais nações, ó Rei, que vidas mais vida. Tenha, Santo, esse privilégio glorioso de conhecer o Senhor Santo, como único Senhor vivo e verdadeiro, que todos os justos possam ser abençoados para a glória do Teu nome, Senhor Deus e Pai, em nome de Teu Filho Santo, Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar.